Anuncie na sua difusora 1070 e venda mais. Difusora Boca Quente. Ian Braga. Adjamilton Pereira, Herbert Melo. 15 horas mais 34 minutos na terra do Padre Rolim. E temos agora um momento muito específico aqui no Boca Quente, parte 2, amigo Ian, a amiga Adjamilton. A dona Fran e a dona Drica estão aqui para falar do caso Iane Marie. Pois foi concluído o inquérito na delegacia já há alguns dias, né? Já desde mais de mês. E aí, na conclusão do inquérito policial, a delegada que estava presidindo o inquérito chegou à conclusão, através de provas técnicas, de quem foi realmente o assassino, o autor desse crime bárbaro que abalou a cidade de Cajazeiras e aqui a região. E aí, desde que a delegada mandou o inquérito para a justiça, ela solicitou a prisão preventiva da pessoa que está sendo apontada como responsável pelo crime. E aí ainda não foi analisado porque foi aberto vistas ao Ministério Público, o promotor de justiça disse que ainda estava dentro do prazo dele para oferecer denúncia, e na própria denúncia queria também se manifestar com relação à prisão preventiva. Foi formado um movimento em Cajazeira, das amigas, da família, enfim, de todo mundo, com relação às amigas da vítima, de Iane Marie, e aí está tendo uma pressão, por assim dizer, uma cobrança pública para que as autoridades efetivamente ajam com a rapidez que o caso requer. Primeiro, porque desde o início houve uma certa acusação de que teria sido uma pessoa, o ex-marido, chegou a ser preso, quer dizer, no mesmo instante, naquele mesmo momento, outras pessoas também passaram da investigação, e aí agora, com esse tempo todo passado, é que chega-se a uma conclusão. E aí, quer dizer, se a justiça decretar a prisão, quando é que isso vai, onde é que se encontra esse cidadão? Vamos começar por quem das duas? Vamos começar por Drica, né? Ajeita aí o microfone, Drica. Boa tarde, é um prazer receber aqui no Boca Quente. Qual a principal cobrança de vocês enquanto integrantes desse movimento? Boa tarde, Ian. Boa tarde, meu amigo Adjamilton. Bom, o nosso propósito com esse movimento é mobilizar a cidade inteira, não só as mulheres, mas homens, porque são pais, né? Tem suas esposas, tem suas mães, então é para movimentar a população de Cajazeiras e região inteira nesse protesto para cobrar que a justiça faça a justiça, né? Em alguns grupos teve a questão de incentivo ao linchamento, o qual a gente é contra. Não queremos violência. O que a gente quer é que a justiça faça a parte dela e coloque o culpado na cadeia. Vocês já foram ao fórum, já conversaram com o promotor, conversaram com o juiz, ou esse movimento está apenas em redes sociais e agora através da imprensa? O nosso amigo, né, Fernando Antônio, que não pôde ficar para essa outra entrevista porque ele tinha outro compromisso, ele fez sim, né, uma entrevista com o juiz, que se encontra inclusive no canal dele no YouTube, né, falando sobre o assunto, falando sobre a questão do manifesto, né, no qual o juiz diz claramente que nós temos todos o direito de fazer isso. Quem é, né? Drica, quem é Fran? Sou eu, Drica. Drica e Fran. É o seguinte, de acordo com a Polícia Civil, para você que está em casa para acompanhar o caso bem direitinho, como está lá nos autos, a investigação apontou que Iane Marie foi morta por asfixia, com sinais claros de violência, incluindo um pano na boca e mãos amarradas. Isso. A ausência de indícios de arrombamento na residência, que é localizada no bairro do Pôr do Sol Nascente, levou os investigadores a concluir que o autor do crime era conhecido da vítima e teve entrada permitida. Logo, o pensamento do seu ex-marido, né, Danilo, não é isso? Que não estava na cidade. Não. Ele conseguiu provar que estava na cidade. A delegada, a doutora Ana Valdenice Prachedes, que conduziu o caso, solicitou então os exames de DNA e chegaram à conclusão nesse material que estava inclusive sob as unhas da vítima, não é isso? Isso. E chegaram então à conclusão de que, a partir dos exames de DNA, o suspeito, certo,
possivelmente mantinha uma relação com ela, por isso a confiança de ter entrado na casa sem deixar suspeitas, e pelo menos é o que a matéria indica aqui, né, que um homem indiciado nutria sentimentos por Iane, teria reagido com ciúme diante da possibilidade da separação definitiva, que ela estava pensando em voltar para o marido, o ex-marido, não é isso? E aí o cidadão, pelo menos aqui na matéria, é um advogado, é isso? Não. Não. Não? É não. Mas enfim, como são, né, atos do processo, vamos deixar com que a justiça, com que a polícia tome providência. Fora essas entrevistas, qual o dia que vocês vão fazer o movimento lá no fórum? O movimento acontecerá quinta-feira, dia 31, quinta-feira próxima, né? Sairá da residência dela às 7 horas da manhã, no local onde foi cometido o crime, né? Com destino ao Fórum e Ministério Público. E acontecerá no mesmo dia outro movimento às 18 horas, saindo também do mesmo local, para frente do Fórum e do Ministério Público. Só que à noite será permitido motos, carros, buzinaço, apitos, né? Pedimos para que a gente também pede para que a população compareça de preto, porque estamos de luto pela vítima Iane Marie. Certo? Quem quiser comprar bexigas pretas, pode comprar, amarrar na moto, carro. E outra coisa também que a gente queria frisar é que o grupo não vai acabar agora com esse protesto, não. A gente vai permanecer até que o culpado seja preso. Mas ele foi identificado? Foi identificado, sim, foi identificado. Inclusive, ele foi candidato a vereador em Cajazeiras. A grande preocupação de vocês é que a família e o próprio cidadão não moram mais em Cajazeiras, sai de Cajazeiras. Não. Ele já foi, pelo que eu soube, né, se mudaram para Juazeiro do Norte. E ontem a gente, seu Fernando Antônio, soube de uma conversa que ele foi visto em João Pessoa, né? E assim, como tem carro, tem tudo, ele não precisa comprar passagem para se deslocar para outras cidades, né? Então, assim, se a justiça realmente fizesse o papel dela e agisse rápido, enquanto ainda pode ser encontrado, isso é, se conseguir encontrá-lo, né? A informação que temos aqui é que ele, por conta dessa pressão que está havendo da opinião pública, ele retirou o que tinha de foto nas redes sociais dele, apagou tudo. Inclusive, no grupo da gente, agora há pouco, uma pessoa tinha postado no Insta, né? Falando, uma foto dela falando sobre o nosso evento quinta-feira, e ele visualizou. Ele chegou a visualizar aqui essa imagem, sim. O banner, né? Está sendo aí vinculado nas redes sociais do movimento que vai ser realizado. Só para quem está em casa, Jamil Pereira, é importante a localização. Em qual bairro fica a residência? É no IPEP. Lá no bairro do IPEP. Isso, é no rua... Deixa eu dar uma olhada. Pega pra aqui. gente aí as informações direitinho. Na rua principal, a rua principal do IPEP, lá no final, a rua principal do IPEP, aquela rua que passa na lateral do CAPS. Tá aqui bem direitinho, ó, o endereço. Certo. Veja aí, garotinho. Tá aqui, ó. Vai acontecer nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, saindo da casa onde aconteceu o crime até o fórum, a rua Josias Farias da Silva, no conjunto IPEP. O horário é às 7 da manhã e também às 18 horas. São duas manifestações. Por que as duas manifestações? Porque quando a gente se preparou para fazer essa pela manhã, tem muitas pessoas que trabalham no comércio e não conseguem participar, né? E ficou aquela questão, porque uns podiam e outros não podiam. E outra, né? À noite, como praticamente ninguém trabalha, da mesma forma que a população conseguiu lotar os comícios, a gente queria pedir encarecidamente que toda a população se unisse à nossa causa e comparecesse também à noite. Mais uma vez reforçando que é um movimento de paz, um movimento de cobrança, um movimento reivindicatório, para evitar qualquer problema. Isso, é tanto que pessoas ontem, no calor da emoção, após saber quem era o acusado, queriam fazer protesto às pressas na rua, e foi difícil conseguir acalmar, né, a todos no grupo, porque era muita pressão, né, por conta da população que estava no grupo mesmo revoltado. É o seguinte, o movimento ganha força, inclusive vocês estão de parabéns. Obrigada. Quiçá pudéssemos, em cada situação, né, como essa, ter o apoio da comunidade, da sociedade, e a informação é que leva
a cobrança ao judiciário, ao poder de polícia, é que muitas vezes leva à solução dos casos. Inclusive, viu, falando aqui para vocês, a gente não conseguiu o apoio do movimento feminista, não. Por quê? Não sei, né? Eu cheguei a colocar um número que passaram para mim, que dizem que é de quem toma a frente lá de tudo, mas ela não se manifestou no grupo. E o caso é considerado, tecnicamente falando, pelo meu conhecimento jurídico, feminicídio. Isso. É um caso técnico, analisado à luz da interpretação jurídica como feminicídio. A gente começou sem apoio nenhum. Eu e ela conversando, o senhor Fernando Antônio fez uma postagem de um vídeo, eu fui lá na postagem, comentei que há 8 meses que eu tentava fazer um grupo no WhatsApp para poder mobilizar a cidade, mas não tinha conseguido êxito, né? E ele disse, faça novamente que a gente vai fazer, eu vou lhe dar todo apoio. E esse a gente movimento, conseguiu essa esse repercussão. movimento, meninas, é importante porque inibe outros casos, conscientiza a sociedade e faz com que a gente tenha uma leitura diferente sobre a violência contra a mulher. E isso é importante. A unidade e a informação e digamos assim, o trabalho é que vão, de certa forma, dirimir isso diante da própria sociedade em si, quando se fala. Particularmente já se sabe quem é, né? Então esperar as diligências da Polícia Civil, que é investigatória. No processo está claramente o nome dele. Ô Drica, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Até então, nenhum parecer do Ministério Público a respeito da prisão preventiva. Não. Então aí, Adjamilton, realmente tem que existir celeridade. Porque assim, seu Fernando Antônio ligou, né, para o promotor doutor Alexandre, né, e ele falou para ele que tinha uma pilha de processos, né, e que assim, a prioridade seria primeiro soltar o que estão presos, que já deveriam estar soltos, né? E, inclusive, ele até questionou com ele, mas será que a prioridade não seria prender quem está solto, que pode cometer novos crimes? Né? Rodrigo, me diga 2 coisas aqui para quem está em casa escutar. Como é que está a família de Diane na verdade, como vocês que são amigas, um povo mais de perto, sentiu esse tempo todo um caso de uma morte que foi violenta, e me diga o seguinte, no início vocês não sabiam de quem se tratava, só agora que a delegada veio dizer, mas como foi o comportamento desse cidadão durante esse período todo? Normalmente, como se não tivesse acontecido nada, ao ponto de ser candidato a vereador. Adjamilton, quando ele se candidatou, né, algumas pessoas já tinham assim, essas dúvidas, outros já tínhamos certeza certa de quem era. E assim, foi duro ir para um comício e ver ele ali em cima do palanque, acenando, comemorando, e lembrar que ela estava embaixo do chão por conta dele. É duro. E você olhar e não poder fazer nada. Você sabe dizer se na época ele chegou a ser ouvido na delegacia? Sim. E ele disse o quê? Ele disse que ela havia terminado com ele, né? Que amava ela demais, mas ela tinha terminado com ele porque queria voltar com o ex. E que inclusive mandou ele embora da casa dela porque estava esperando o ex chegar de viagem. Mas isso aí foi coisa que ele usou para tirar o foco dele mesmo, né? Tá aí ele disse, negou qualquer participação na época. Passa aí para a Fran. Fran, boa tarde e prazer recebê-la aqui no Boca Quente, não numa circunstância como essa, mas mais uma vez, parabenizar vocês pelo movimento. Boa tarde, eu agradeço também a oportunidade. Sobre esse caso, eu venho acompanhando desde o momento que foi encontrado o corpo, né? E no caso dessa pessoa atual, procurou sempre jogar a culpa, inclusive no depoimento, no ex, né? Ainda mais trazendo esse álibi que ele viria para a casa dela nesse dia, que não era o que estava acontecendo. E diante a revolta também, pelo menos a minha, que estava mais próximo da família do ex, por conta que eu tinha certeza que ele estava lá, que ele não faria isso, porque é uma pessoa de bem, mas a população assim em choque joga tudo em cima do ex, né? Mas eu sabia da convivência deles, da convivência financeira e amigável que era, então tinha certeza que não era, e eu vinha lutando sempre, batendo na mesma tecla, que não era. Eu não podia provar, porque você não pode provar, né, que outra pessoa não cometeu o crime, quando não tem as provas ali técnicas. Eu não tinha. Eu tinha pelo conhecimento da pessoa e da família. Mas até então, foi se passando o tempo, eu conversando com as outras pessoas e procurando
saber e sempre procurando se informar. Mas, graças a Deus, chegamos ao fim, né? Quase o fim. Ele tentou sempre jogar em cima. Eu não sei se houve corpo de delito para a outra pessoa, para o ex, para o atual, porque para o ex houve, ele todo branquinho, não tinha nada de arranhão, porque houve uma luta corporal, mas a nossa luta agora é para que a justiça agilize e não deixe que esse caso permaneça como outros que houve aqui em Cajazeiras, que ainda continua impune e com certeza ficará. Então, a nossa luta é essa. No meu modo de ver, houve uma amorosidade, tanto da parte da delegada, como da parte dos demais. Mas a delegada não estava esperando o resultado desses exames técnicos que solicitam e são feitos fora? Sim, ela divulgou estava. A questão do laudo técnico, né, do material coletado das unhas dela, foi divulgado em maio. Que até então ela tinha falado que tinha sido encontrado 3 DNA, 2 de homem e 1 de mulher, né? Mas na verdade o DNA feminino que foi encontrado, né, na perícia era da própria vítima. E o outro masculino, que só era um masculino, é do acusado. Quer dizer que de quinta-feira, faça novamente aí o chamamento. Sim. Quero que toda a população de Cajazeira lotem as ruas da mesma forma que conseguiram lotar na campanha política. Essa luta não é só nossa, é de todos, homens, mulheres, tanto de Cajazeiras como das cidades vizinhas. Quem puder vir, venha, se junte a nós nessa luta, nessa cobrança para que a justiça faça justiça. Então tá aí, toda a sociedade cajazeirense, a gente agradece a Drica, agradece a Fran e faz o convite para que toda a sociedade possa participar nesta quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã e também às 18 horas. Quem não puder às 7, vai às 18, quem não puder às 18, vai às 7, mas se faça... E quem puder ir os dois, vai os dois. Exatamente, justamente. Tá bom, vamos aguardar, aqui nós do Boca Quente vamos ficar atentos ao desdobramento disso. Olha, eu sei que tem prazo para o Ministério Público, são muitas coisas, mas o Ministério Público poderia ter se debruçado só em cima do pedido, da análise do pedido da prisão, depois analisava as outras questões com relação à denúncia, mas vamos aguardar. Dizer que a justiça tardia não é justiça, não. Justiça tem que ser feita dentro de um prazo razoável para acalentar o coração dos familiares, para se dar a sensação de justiça, e é assim que deve funcionar, dentro daquele prazo razoável. Agora, o que machuca, o que revira a ferida, o que não deixa a ferida sarar, é justamente o cidadão fez friamente um crime e ficou aí andando solto na rua da cidade, gozando e esnobando da cara das famílias de bem da cidade. E eu, dentro do que a gente leu e tem informação, eu conheci, foi meu aluno. Se for realmente quem está lá nos autos do processo, eu sei quem é, conheço a formação dele de criança. Uma prova técnica é praticamente irrefutável, né? A prova técnica do ponto de vista, é claro que precisava outras provas. Eu questionei na época como é que uma rua daquela, principal de um bairro importante, não tinha uma câmera para poder colher as filmagens, onde tá tantas câmeras que se colocam na cidade. Tem um professor da UFPB, em memória, Genival Veloso, ele é professor de medicina legal. Genival Veloso de França. Isso, ele tem um livro chamado O Corpo Fala. E ele tem, na visão que ele desenvolveu, que é inclusive uma tese própria, um paraibano notável, e ele demonstra, né, para a perícia como tudo pode acontecer diante de uma cena de crime. Então, dentre os pormenores que são testemunhais, que são materiais, e o que corrobora com toda a investigação é porque ela está amarrada, então não teria como, né, ter sido feito diferente. Então a perícia com o DNA, aí você fecha, né, a tese, né? Agora, é claro, vamos esperar, né, a definição do juiz. Porque só para colaborar para quem está nos ouvindo, as informações que tem no inquérito é que houve luta e ela tinha várias, nas unhas dela. Inclusive tinha 2 unhas quebradas. 2 unhas quebradas, e dentro das unhas ela tinha o material que foi analisado. Possivelmente ele é mais forte do que ela, né? Então na época não houve corpo de delito, por exemplo, o corpo de avaliação nele, né? Então, é interessante. Mas o DNA entrega. Ele
foi ouvido e não fizeram. E fizeram no marido dela que estava em Fortaleza. Infelizmente, uma das. E prenderam, né? Prender preventivamente o assassino. Porque a culpa não é sempre naquela que a direção da Câmara está apontada, às vezes o criminoso é outro, né? Mas a suspeita, né, pelo fato de eles estarem separados e ser a pessoa próxima a ela, né? Ninguém imaginava que ele, enquanto visitante da casa dela, pudesse fazer isso, né? A gente não pode provar que não foi feito o corpo de delito nessa pessoa, né? Eu sei que foi feito no Danilo. E assim, eles dois, se você pôr a foto dos dois juntos, é difícil distinguir do outro, eles são muito parecidos. Teve testemunha para dizer que o Danilo saiu da casa, né? Estava saindo, mas não é que a testemunha mentiu. Ele apenas se enganou porque eles são idênticos. Ele confundiu. Idênticos, você olhando rápido. E a pessoa não ia imaginar que haveria um crime ali. Pois é, vamos ficar atentos aqui e convidar a população de Cajazeiras, em nome de vocês que estão à frente desse movimento, mais uma vez, para prestigiar e cobrar da justiça uma celeridade. Eu sei que muita coisa, nós temos agora um processo eleitoral onde o juiz, praticamente, que esse processo está na primeira vara, o juiz da primeira vara estava com a primeira vara, com o tribunal do júri, com a justiça eleitoral e assoberbado de trabalho, mas eu sei da capacidade da justiça nossa aqui de Cajazeiras de dar respostas à sociedade, e é assim que a gente espera. Agradecendo, né, as meninas aí pelas informações. Obrigado a Drica e a França. Agradeço também a vocês pelo espaço, né, dedicado a gente. E se precisarmos novamente, vamos voltar. Em breve vamos resolver essa questão e a justiça vai se fazer presente. Muito obrigado. Boca Quente, o programa diário frente a frente com a boa informação. E responsável pelos grandes debates polêmicos e sérios.